Retomando então, continuando, né, o estudo sobre o processo de threads, entrando na parte de escalonamento. Nós vimos no início que existe pelo processo de preempção, né, no momento que eu troco uma aplicação por outra, existe uma escolha, uma política. Nós vimos o mecanismo, como que aquilo era feito, né, o hardware salva o problem counter, carrega o problem counter do escalador, entra um código de máquina que salva o estado do processo, uma área temporária dentro do próprio processo, né, que pertence ao kernel. É feita, então, na sequência, a seleção de qual aplicação vai ser executada, e aí finaliza, então, o escalonamento, né? É recarregado o problem counter daquela aplicação e assim por diante. Então, isso é o mecanismo, quer dizer, como que isso ocorre. Mas esse escalonamento, ele usa políticas, né, para escolher qual que é a próxima aplicação que vai entrar, e é o que nós vamos ver a partir desse momento. Então, quando nós começamos a pensar por que escrever políticas diferentes, nós começamos a perceber que existem sistemas diferentes. Por exemplo, um sistema de tempo real, eu preciso escalonar aplicações que executem naquele determinado tempo. Por exemplo, uma fábrica de soldagem, né, de montagem de carro. É claro que não, eu vou ter um sistema operacional muito específico, né? Mas, por exemplo, um carro está passando e eu estou soldando uma porta, por exemplo, ou fazendo uma solda em algum momento. Se aquela solda não ocorrer naquele instante de tempo, não adianta o robô tentar soldar posteriormente, porque ele vai soldar uma coisa errada. Então, eu preciso ter um sincronismo perfeito de tempo. E aí, esse sincronismo pode ser hard real time, quer dizer, uma coisa que tem que ter um tempo exato, ou soft real time, por exemplo. Se nós estamos num sistema de, de, de estacionamento, por exemplo, um carro que está estacionando a velocidade muito devagar, ele precisa acionar a frenagem, talvez no intervalo de tempo de 20, 30, 50 milissegundos. Então, não é exatamente naquele momento. É aquele momento que existe uma faixa de segurança que ainda pode operar. Então, esses sistemas que têm essa faixa de segurança de tempo, nós chamamos de soft real time. E os que são hard, quer dizer, é exato, precisa ser naquele exato momento, são hard real time. Da mesma forma, nós temos, como nós falamos lá atrás, aplicações que são majoritariamente CPU bound, outras que são IO bound e assim sucessivamente. Então, eu posso precisar, de acordo com o meu sistema, tomar a decisão de qual a próxima aplicação que vai entrar, baseado em critérios diferentes. Então, se eu tenho um sistema em tempo real, eu vou tomar decisão por tempo. Se é um sistema em lote, talvez eu queira aumentar a vazão ou né, o throughput. Então, eu vou optar por fazer os processos pequenos primeiro, né? Ou eu posso ter um escalamento, por exemplo, baseado em prioridades. Então, eu preciso ver qual que é o critério que eu preciso usar no meu sistema. E então, quando nós começamos a pensar nisso, eu começo a pensar em políticas, né? Ou seja, como que eu vou fazer essa escolha, quais são as regras. E aí todo sistema precisa ter um conjunto de princípios. Ou seja ele de lote, tempo real ou interativo, todos eles precisam ser justos, precisam ter justiça, né? Ou seja, eu preciso, pelo menos, com que todas as aplicações consigam rodar. Eu não posso deixar uma aplicação indefinidamente parada, né? Que é o que nós chamamos de starvation. Quer dizer, uma aplicação nunca vai executar, vai ficar sempre esperando sua execução. Eu preciso verificar se essa política está com compliance, né? Se ela está sendo realmente executada. E eu preciso ter um equilíbrio, né? Eu não posso simplesmente gastar o CPU e deixar o disco parado, ou gastar só o disco e deixar o CPU parado. Eu preciso tentar equilibrar esse hardware. É lógico que esse equilíbrio, ele depende do meu objetivo, né? Então, se eu tenho que gastar o processador, né, num determinado problema, é mais importante que eu registre as coisas em disco, persista as coisas em disco, então talvez eu vou usar mais disco que o processador, né? Mas eu preciso ter esse equilíbrio de acordo com o meu objetivo. E aí, então, nós temos três tipos de sistemas: sistema em lote, interativos e tempo real. Tempo real foi o que nós falamos agora há pouco, então eu tenho que cumprir prazo e tem que ter previsibilidade, né, naquele momento. E sistemas em lotes, no geral, quando eu vou escalonar, eu olho vazão, eu olho o tempo de retorno e eu olho a utilização de CPU, né? Essas são as três formas de, de tratar sistemas em lotes. Então, se nós pensarmos em sistema de lote, o algoritmo mais comum, mais utilizado, é o FIFO, né? Então, o job que entrou primeiro é o primeiro job que vai ser processado. O segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro, assim até o último job. Então, essa é uma das políticas que eu posso usar, que era o que nós fazíamos antigamente em mainframe.
E mainframe, quem escalonava os jobs que ia executar era o operador de mainframe. Então, ele criava um arquivo com a sequência de execução. Então, ele criava essa sequência de execução e colocava para rodar, e aí o mainframe rodava a FIFO, né? Ia do primeiro por último. É claro que ele tinha um critério para montar aquele arquivo. Então, por exemplo, ele poderia optar pela tarefa mais curta primeiro. Ou seja, a tarefa que vai demorar o menor tempo, a que é mais curta, vai executar primeiro. Então, se eu olhar esse cenário aqui, que eu tenho o processo A gastando 8 ciclos de CPU, por exemplo, o B4, C e o D também 4, qual seria minha ordem de execução? B, C, D e depois o A, quer dizer, o maior iria para o final aqui. Né? Então, eu teria o maior indo para o final e executaria os menores primeiro. Né? Então, teria a tarefa mais curta primeiro. Existe uma outra abordagem, uma outra política também para sistemas in-lote, que é chamado próximo de menor tempo restante. O próximo de menor tempo restante, eu olharia qual job está sendo executado. Né? Então, eu teria uma fila de jobs, no nosso caso aqui, por exemplo, o A, B, C e D. E isso aqui agora seria tempo de processamento restante, quer dizer, eu já processei esse job, uma parte dele, agora eu vou reprocessá-lo, e ele falta executar 8 milissegundos, 8 ciclos de CPU e assim por diante. E eu escolheria, então, o de menor tempo restante. Comecei a executar, então, o B aqui, por exemplo. Comecei a executar o B, ele parou com 2. Né? Aconteceu alguma coisa no sistema, esse sistema parou. Quando eu for executar novamente, eu vou escolher ele, porque ele só falta 2 milissegundos, 2 ciclos, enquanto o C são 4 ciclos. Né? Essa ideia do menor tempo restante em sistema de lote, ela é mais conceitual, eu deixei ela aqui porque está no livro, né? Está animal, o livro texto que vocês estão seguindo. Porque para eu conseguir fazer isso no sistema em lote, aí lembrando, o que é um sistema em lote? É um sistema em que eu coloco as aplicações, as tarefas para executar e deixo elas executando na sequência. Né? Então é um lote de execução. Eu não tenho interação com aquilo. As entradas vão estar dentro de arquivos e as saídas são colocadas em arquivos. Não tem interação humana. Então, para eu saber qual que é o próximo de menor tempo restante, eu preciso conhecer a aplicação. Então só funciona se o meu sistema rodar sempre as mesmas aplicações e for fazendo uma estimativa de tempo para cada aplicação. E isso é muito complexo. Né? Primeiro, porque eu nem sempre uso as mesmas aplicações, principalmente hoje em dia. Né? Isso era muito comum, talvez, quando nós tínhamos os processamentos de sistema bancário, né, por mainframes, mas hoje isso já não é mais tão comum. Então, primeiro, que eu não tenho mais as aplicações recorrentes, e segundo, porque é muito caro fazer essa análise. Né? É melhor eu tentar, por exemplo, ir num FIFO e preencher a fila de um jeito mais amigável, um jeito mais otimizado, talvez para um outro job, do que eu tentar inferir o tempo que essas aplicações estão gastando e guardar isso para uso futuro e assim por diante. Da mesma forma, quando nós começamos a falar em sistemas interativos, aí sistemas interativos, basicamente nós temos duas políticas que se destacam. Sistemas interativos são sistemas do dia a dia, né? Sistemas Linux, Windows, Mac que nós usamos. Ou seja, existe interação do usuário. E quando nós falamos em sistemas interativos, qual que é o principal critério de análise que nós temos que fazer? A sensação do usuário, já que vai ter interação. Então, toda vez que o usuário abre o editor de texto e digita alguma coisa, esse texto precisa aparecer dentro do editor. Não adianta eu ficar tocando som, não adianta eu ficar processando uma imagem que ele mandou processar anteriormente, sendo que o que ele está fazendo agora, que está em primeiro plano, não tá ocorrendo. A sensação do usuário vai ser ruim. Da mesma forma, se eu estou num jogo, se eu estou jogando, eu quero que o som sempre saia, sempre esteja ouvindo a música do som, mas que os movimentos que eu estou fazendo no teclado sejam refletidos dentro do jogo. Né? Eu não quero que o e-mail, que o alerta de e-mail seja priorizado. Né? Então, a interação, sistemas interativos, eu preciso privilegiar o usuário. O primeiro modelo de escalamento que nós temos, a primeira política, é uma política que nós chamamos de rounding robin, ou chaveamento circular. Basicamente, o que ela faz? Ela pega o processo atual, executa, vai para o próximo, como se fosse uma FIFO. Vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Quando ela chega no último, ela retorna para o primeiro. Então, o B gastou 20 milissegundos, F 20 milissegundos, D 20 milissegundos, G 20 milissegundos, A 20 milissegundos. Quando o A sai do processador, eu vou para o B, que gasta 20 milissegundos, e assim sucessivamente. O que nós percebemos no Rounding Robin? Que funciona, né? Então se eu tiver um sistema interativo e colocar cada aplicação 20 milissegundos ali dentro, ela vai funcionar de certa forma,
Mas, se eu tiver 1000 processos dentro de um sistema operacional, eu vou ter o meu navegador que eu estou pedindo para carregar uma página agora, quando ele sair, ele vai retornar a processar só depois de 1000 processos, dos 999 processos que restam após ele. Se eu tiver 10.000, isso piora, se eu tiver 100.000, isso piora, e assim por diante. Então, a política de escalamento do round robin, ela deteriora conforme eu vou aumentando a quantidade de processo. E aí eu não posso também dizer dentro do sistema operacional que todos os processos são iguais. Eu tenho processos que são dos usuários e tenho processos que são dos sistemas operacionais. Por exemplo, dentro do Linux existe um processo que limpa a memória, né? Limpa as páginas, ocupa a página. Toda vez que eu abro uma aplicação, eu tenho que alocar página de memória para essa aplicação. E é comum as aplicações consumirem as páginas e não liberarem mais, né? Então, se eu começar a pensar desse formato, eu começo a abrir a aplicação, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais memória na máquina. Então, existe um processo que passa de tempos em tempos e desaloca a memória que não está sendo utilizada. Obviamente que se eu tiver com um sistema com um consumo de memória muito alto, esse processo de desalocamento de memória passa a ser mais importante que o jogo. Porque se eu não limpar essa memória, a máquina toda vai congelar. E não só vou ter alguns delays no jogo, ou talvez alguns cortes na música, como a máquina do usuário toda vai congelar. Podendo chegar ao ponto de dar um kernel panic, se faltar memória, por exemplo, para tratar as informações do kernel, né? Então, existem diferentes processos dentro do sistema operacional. Então, dentro de um sistema, pensando rapidamente, eu teria pelo menos processos que são do sistema operacional e processos que são do usuário. Dentro dos processos do usuário, talvez eu tenha processos que são do administrador, deveriam ter mais prioridade do que os processos que não são de administrador, né? Então, eu precisaria, de alguma forma, começar a criar prioridades para esses processos. E aí vem, então, a política de escalamento baseada em prioridades, que é o que é a mais usada hoje em dia. Então, basicamente, eu implemento aqui um vetor de prioridades, 1, 2, 3 e 4, e coloco a, a, os processos enfileirados aqui, né, nessa lista encadeada, baseado na sua prioridade. O que eu vou fazer? Eu vou executar o processo, se eu pensar que a prioridade mais alta é o maior número, eu vou executar o processo de prioridade mais alta, depois o segundo da mesma prioridade, depois o terceiro. Quando esses três encerrarem, eu passo pelo processo de prioridade 3. Executo, 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 passo para o processo de prioridade 2. E assim sucessivamente. Quando nós começamos a pensar e aí vocês vão encontrar na literatura a, a denominação tanto prioridades como fila de prioridades. Na realidade, o que muda é só a forma de implementar. Tudo é escalamento por prioridades, quer dizer, o que eu estou fazendo é priorizar um processo ou outro. Se eu organizo ele em filas diferentes, eu tenho uma implementação por filas. Se eu coloco todo mundo numa única fila, num único vetor, por exemplo, e eu acho uma equação, alguma forma de dizer qual que é a priorização entre aquele vetor, eu tenho escalamento por prioridade, mas não estou usando filas, né? Então, a política é escalamento por prioridades, e ela pode ser implementada com ou sem filas, né? Então, nesse caso, o que é bem comum acontecer nos sistemas operacionais hoje em dia? Eu crio a prioridade, então vou ter aqui prioridade do sistema operacional, prioridade de usuário, prioridade de administrador, prioridade não administrador, e eu vou executando, então, um round robin dentro da fila de prioridade. Então, eu executo 20 milissegundos o primeiro processo de prioridade alta, mais 20 milissegundos o segundo, 20 milissegundos o terceiro, volto para o primeiro, segundo, terceiro, primeiro. Então, eu faço uma fila circular aqui, né, um round robin, mas dentro das minhas prioridades. E eu só passo a executar a prioridade inferior depois que todos os processos de maior prioridade foram encerrados. Enquanto isso não acontece, eu não passo para a fila de baixo. E aí que entra o problema da justiça, né? Eu não posso deixar com que a aplicação aqui que está na prioridade 2, por exemplo, nunca execute. Digamos que esses 4 processos que estão na prioridade 3 aqui, sejam processos de usuários que nunca finalizam, né? A pessoa nunca fecha o navegador, ou que eu tenha aqui em cima um processo de kernel que nunca finaliza também, né, que esteja checando alguma coisa. Então, esse processo 2 aqui jamais será executado. Então, sempre que eu trabalho com processos, com as políticas de escalamento baseadas em prioridades, eu preciso, de alguma forma, criar regras para promover, nem que seja temporariamente, processos de baixa prioridade. Então, por exemplo, o que nós podemos utilizar?
a cada ciclo de processamento da fila de prioridade 4, né, quer dizer, eu executei toda a fila de prioridade 4, perdão, eu executei toda a fila de prioridade 4. Se o processo gastar todo o seu quantum, né, quer dizer, ele vai entrar de novo no processador, vai gastar o quantum de novo, há essa tendência, eu posso simplesmente rebaixar ele para uma prioridade muito baixa. Então, com o tempo, eu vou começar a esvaziar essa fila aqui. Digamos que essa fila não se esvazie por ter, para as próximas poderem subir. Eu poderia usar um segundo critério. Olha, se num espaço de tempo de 70 ciclos de CPU, 100 ciclos de CPU, um processo não é executado, como é o caso do processo aqui de prioridade 2, eu vou promovê-lo à prioridade máxima, para que ele possa executar. Então ele vai executar e vai voltar de novo para a sua própria prioridade 2. Né? Poderia usar outros critérios. Toda vez que um processo usa operação de I/O, quer dizer, eu estou gastando processador, mas eu também preciso gastar o disco, né, porque é um sistema interativo. Toda vez, então, que uma aplicação, um processo, usa I/O, eu promovo a sua prioridade. Então, na realidade, quando nós escalonamos por prioridades, essas filas não são rígidas. Né? Nós começamos a modificar processo entre uma fila e outra, e para que eu possa ter justiça entre todos os processos e ter uma resposta do sistema operacional de acordo com o que eu realmente precise. E aí, naturalmente, quando nós começamos a pensar em políticas, a política de prioridades implementadas por fila, por filas, né, é a mais comumente utilizada dentro dos sistemas operacionais, isso tanto Linux, Mac, Windows, né, AIX, né, FreeBSD, todos eles usam esse mesmo princípio, né, implementado de forma diferente, mas com essa mesma ideia, essa mesma política. Existem outras políticas, por exemplo, uma política muito comum encontrada em roteador é a política de filas múltiplas. Qual que é a ideia da fila múltipla? Eu tenho múltiplas filas, né? Então, por exemplo, 3 filas. E aí vamos pensar num roteador que fica simples de entender. Eu tenho 3 filas, uma que trata ligação telefônica, então tráfego VoIP, que eu tenho que ter delay constante. Uma que trata dados corporativos, que são acesso aos sistemas, e uma outra fila que acessa a internet em geral. O que é o escalamento por filas? Toda vez que eu tiver um processo chegando, no caso do roteador é um pacote, mas só para a gente poder entender. Toda vez que eu tiver um processo na fila de maior prioridade, eu vou sempre escalonar esse processo. Enquanto esse processo, essa fila não esvazia, eu não passo a processar a segunda fila. É mais ou menos o que acontece com as prioridades, só que a prioridade não é por fila, é por prioridade. Eu adiciono a prioridade para aquele processo e essa prioridade pode mudar. No caso ali, não, eu tenho filas mesmo. Então, uma vez que o processo entra naquela fila, ele só vai ser processado se todos os processos da sua fila, da fila mais importante, tiver finalizado. E assim sucessivamente. Então, são filas fixas, né, de processamento. Existe uma outra, e aí agora é basicamente literatura, escalamento garantido, que é eu garantir que todo o processo será escalonado pelo menos uma única vez. E aí como que eu vou escolher esses processos não vem em questão. Eu só preciso garantir que ele será escalonado. Escalamento por loteria é usado em sistemas muito simples, né, normalmente trabalhos de provar o conceito ou outro cujo escalamento não influencia, que é basicamente você atribui uma ficha para cada processo quando ele chega no sistema, e aí você sorteia um número aleatório. E aí esse número, de acordo, vamos supor, tem 10 processos, gera um número aleatório de 1 a 10, o número aleatório que corresponde ao processo, o processo é que vai ser executado. Então é uma loteria. E escalamento por fração justa, basicamente, é uma loteria olhando o tempo justo para cada processo. Então, eu vou ficar sorteando essa loteria, por exemplo, né? Mas o que eu vou perceber, o que eu vou olhar? Vamos supor, eu fiz sorteio duas vezes. Digamos que o processo A tenha sido escalonado duas vezes, por acaso saiu o número dele duas vezes. Como é fração justa, eu não posso continuar nessa mesma tentativa, então eu vou tirar o A do sorteio, o processo A do próximo sorteio, e vou sortear os demais. Então o processo B foi sorteado, eu escalono ele, tiro ele do sorteio, e vou fazendo isso, até que eu tenha então todo mundo sendo executado, e eu passo a ter um tempo justo, então, teoricamente, para todos. Mas os três aqui são mais em questões, está mais vinculado à literatura, não tem uso prático. Quando nós começamos a falar, então, em política de escalamento, nós temos que lembrar o seguinte: se eu não tenho thread em nível de núcleo, o que o sistema operacional vai escalonar são processos. Se eu tenho thread em nível de núcleo, normalmente o que o sistema operacional vai escalonar são threads. Aliás, o que o sistema operacional vai escalonar são threads.
podendo ou não usar informações dos processos, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, a figura 1, eu não tenho thread em nível de núcleo, porque a gente está vendo que a pilha de threads, né, o gerenciamento de threads está aqui dentro do processo. Então, um escalonamento que seria possível seria A1, A2, A3, A1, A2, A3. Quer dizer, eu escalonei o processo A. Uma vez que eu escalonei esse processo A, que eu escolhi o processo A, eu posso ter alternância dentro das threads desse processo. Esse gerenciador pode fazer essa alternância dentro desses processos. Mas eu jamais poderia ter a sequência A1, B1, por exemplo. Porque a thread B1 está vinculada ao processo B, que não está escalonado. Porque eu estou escalonando processos, né? Então, uma vez que eu escalono o processo, eu só posso ter alternância entre as threads daquele processo, das threads em nível de usuário daquele processo. Quando eu tenho um sistema que enxerga threads em nível de núcleo, eu posso ter escalonamento de qualquer forma, porque eu escalono threads e não mais processo. Então, escalonou a thread 1, eu posso vir a thread A1, eu posso simplesmente vir escalonar a thread B2 aqui. Eu não tenho, como eu estou escalonando threads, eu não tenho obrigação de, ao finalizar um quanto, escolher uma thread do mesmo processo. Eu posso escolher uma thread de qualquer processo que o sistema operacional, que o escalador achar conveniente. Então, só lembrar desse tipo de escalamento, né? Quem é onde que eu estou enxergando a thread. Então, no caso A, o escalamento A1, B1, A2, B2, A3, B3 não seria possível. Já se eu tiver thread em nível de núcleo, esse escalamento passa a ser possível. E aí agora tudo que nós temos falado entre threads e processo, sempre tem sido frisado muitos exemplos em cima de Unix. Então, assim como nós fizemos na introdução lá sobre a família Microsoft, eu coloquei um item aqui de escalamento em cima da plataforma Windows Server. É claro que quando se fala em Windows Server, isso reflete também em cima dos ambientes desktop, né? Windows 10, Windows 8, 8.1, XP e 7, assim por diante. Quando nós começamos a olhar o escalamento da Microsoft, o que, é que nós percebemos? Que ela não olha só threads, como é no caso do Unix. Né? Na realidade, Linux ele não escalona basicamente não é nem threads, é uma estrutura de processamento, né? uma struct de execução, que é conceitualmente uma thread. Né? Mas ele tem dentro da informação, é uma union, e ela trata tanto processo como thread, como se, na mesmo tipo de estrutura. No caso da Microsoft, quando ela vai escalonar, ela escalona threads, só que essas threads pertencem a um processo. Então ela olha qual que é o processo que aquela thread pertence. Então no momento que ela vai selecionar qual que é a thread, ela olha também qual que é o processo que a thread faz parte. E não só isso, ela também olha qual que é a tarefa, qual que é o trabalho que essa thread pertence. Então é bem comum você ter, vamos supor, subir o Word para executar. Lógico que naturalmente ele tem múltiplos processos. Então é muito comum que a Microsoft consiga, tente escalonar as threads do ecossistema Word, né, digamos assim, do trabalho, do conjunto de trabalho Word, e em detrimento de uma outra coisa que você tem aberto se você está editando um texto. Então, se você está digitando um texto ali, ele começa a escalonar essas threads, sempre do Word, baseado no seu trabalho, e baseado no processo que você está usando. Então, se eu estou usando o processo de digitação, ele vai escalonar as threads em cima do processo de digitação. Se eu estou usando de corretor ortográfico, ele vai usar as threads do processo de correção ortográfica, assim sucessivamente. E cada thread dentro do sistema Microsoft possui uma ficha de acesso, que tem uma prioridade, inclusive. Essas threads são tratadas em nível núcleo. Eu posso ter troca de ficha entre as threads, né, se eu precisar. E o processo e o trabalho é nível de usuário. Né? Naturalmente, como eu estou enxergando, como o Windows enxerga threads aqui embaixo, o processo passa a ser um conceito, né? Não é mais um elemento real. Então, aqui estão as definições, né? Eu deixei por escrito para que a gente possa, mas é basicamente isso que nós estávamos conversando. O trabalho, ele relaciona cotas e limites de recursos, né? Então, o número máximo de processos está dentro do trabalho. Então, uma aplicação, um conjunto de aplicações, né? Qual o número máximo de processos que ele pode ter, qual que é o tempo de CPU para cada processo dentro daquele trabalho, qual a quantidade máxima de memória que aquele trabalho pode gastar, né? Consumir. E o trabalho impõe algumas restrições, né? Então, por exemplo, ele não permite que um processo qualquer
obtém o privilégio de administrador. Então, ele tem essa proteção no processo, ele entra no trabalho. O que é o processo? O processo é o conceito que nós temos até agora, é um recipiente de recurso, então eu tenho ali os arquivos, as fichas de acessos, né, a lista de threads, os sinais, os estados e assim por diante. E o que é a thread em si? É a linha de execução e a base do sistema de escalamento, né? Ela tem estados, obviamente. Eu posso criar essas threads dinamicamente também. E aí, lembrando que no mundo Unix, quando eu crio o processo, eu dou um fork e eu faço uma cópia real da memória. No mundo Microsoft isso não acontece. Quando eu crio threads ou processos, né? Se eu criar um novo processo, ele cria um novo invólucro, limpa esse invólucro, zera suas páginas de memória e entrega. Se eu crio uma nova thread, a mesma coisa acontece. É claro que essa criação de processo nesse modelo é muito mais lenta do que o modelo de duplicação, como tem no mundo POSIX e Unix, mas é muito mais seguro também, né, por outro lado. E aí as threads, elas possuem filamentos, que na realidade são aquelas threads, lembrando, recapitulando com as formas das Lightweight Process, né, em que eu tenho threads de núcleo e eu crio threads de usuário em cima. Essas threads de usuário em cima da thread de núcleo é o conhecido como filamento aqui no mundo Microsoft. As threads, elas estão vinculadas então ao processo, né? O processo é acessado por um Object Manager e aí por um handle, uma tabela de handle. E aí algo interessante, que na realidade os arquivos, os eventos, os devices, né? Todos eles estão vinculados ao objeto. E aí eu transcrevo, né? Eu herdo isso lá nos processos. É algo interessante porque o kernel do Windows ele não é desenvolvido totalmente numa linguagem orientada a objetos, mas ele foi construído com as bibliotecas operando como se fossem objetos. Então eu tenho esse conceito de orientação a objetos parcial, né, não é total, dentro dentro do kernel. E aqui nós temos então como que é feita as prioridades. Nós vemos que a prioridade dentro do Windows vai de 1 até 31, né? O 1 é a thread ociosa. Se vocês observarem, pegarem, por exemplo, e mandarem executar os processos, listar os processos da máquina Windows, vocês vão ver que tem um processo ocioso. Porque, veja bem, o processador ele busca, decodifica, executa e armazena. Se eu não tenho nada para fazer, que eu não tenho nenhuma atividade para fazer, eu não estou conseguindo consumir meus processadores todos, o processador continua buscando, decodificando e armazenando, né? Ele continua fazendo o seu ciclo. O processador sempre faz um ciclo, ele precisa ter alguma coisa para fazer. Então, existe uma thread chamada thread ociosa, que não faz nada, e é simplesmente colocado nesse processador para esse processador gastar seu tempo disponível. Então, vamos supor, eu tenho 4 processadores, eu estou consumindo 3, o quarto está livre, então eu coloco a thread ociosa para gastar aquele processamento. Então, se vocês olharem no gerenciamento de processos do Windows, vocês vão ver lá que tem tempo livre de sistema. Esse tempo livre é gasto, então, para essa thread ociosa aqui de prioridade mais baixa, né? Então, ele só executa realmente quando não tem nenhum outro processo para executar. E nós conseguimos ver aqui que a prioridade de uma thread é dada pela classe do processo e a classe da thread. A classe do processo tem de tempo real até ocioso e a thread também de tempo crítico até ociosa. Então eu tenho a combinação. Então se eu crio uma thread de tempo crítico, mas ele está dentro de um processo de prioridade normal, eu vou receber só a prioridade 15. Se eu crio uma thread normal dentro de um processo de prioridade acima do normal, eu vou ter, então, uma prioridade 10. Então, eu vou sempre cruzando linha e coluna e achando a prioridade do sistema. Quanto mais alta a prioridade, mais rápida a execução. Então, processo tempo real e threads tempo crítico tem prioridade máxima. E aí, o que nós vamos perceber? Que essa prioridade acima de 16 pertence ao sistema. Então, se eu tiver uma thread, por exemplo, para tratar a limpeza de páginas, ela pode pertencer a um processo de tempo real e de tempo crítico. E ela vai executar sempre, né? Porque as threads de usuário têm permissão de 1 a 15 e a thread ociosa permissão 0, né? Então, basicamente, eu vou montando a fila de prioridades, sempre vou rodar as prioridades do sistema primeiro. Então, a próxima thread a executar é a thread que está aqui em cima de prioridade mais alta, e a última que vai ser executada é essa thread que está aqui embaixo. Nós temos a sensação, quando nós olhamos isso aí, que quer dizer, as aplicações de usuário nunca vão executar.
né? Mas, no geral, essas threads de sistema, elas entram em estado de sleep, né? Elas são suspensas. E também, de tempos em tempos, tem threads de usuários sendo promovidas, né? Como é que ocorre, então, essas promoções? Deixa eu só passar aqui, eu já volto na fila de escalamento. Qual que é a regra geral? Então, nenhuma mudança de prioridade para threads é permitida, né, no sistema, né? Não posso simplesmente mudar as prioridades, né? A prioridade é aquela de 0 até 31. E uma thread de usuário nunca vai ser promovida a thread de sistema e vice-versa, né? Nem mesmo para o administrador de sistema. A gente percebe que o administrador de sistema da Microsoft, na realidade, não é o equivalente a um root no Linux, né? Ele é um usuário avançado, mas o próprio sistema tem seu controle. Quando que uma thread, então, aumenta a sua prioridade? Veja bem, eu não preciso gerenciar o hardware de forma eficiente, né? De forma que eu consiga gastar o hardware o máximo tempo possível. Então, eu vou ter aumento de prioridade sempre que eu tiver uma operação de I/O. Toda vez que uma thread faz uma operação de I/O, seja para disco, placa de som, eu vou promover essa thread, porque qual que é a minha ideia? Ela entra no processador, gasta um pouquinho de tempo e já sai. Quer dizer, eu estou fazendo um trabalho útil com pouco tempo no processador e gastando disco. Então, eu aumento a prioridade dessa thread. Se ela for para disco, aumento em 1 unidade. Se ela for para porta serial, 2 unidades, 6 unidades para teclado e 8 unidades para placa de som. E aí é uma coisa engraçada, porque quando nós temos um jogo travando, por exemplo, a última coisa a parar dentro da plataforma Microsoft é o som. Porque toda vez que eu escrevo na placa de som, essa thread é promovida. Então ela acaba executando muito mais do que as demais. Toda vez que uma thread sai de um semáforo, quer dizer, ele foi bloqueado, lembra daquele lock que nós estávamos falando, né, das bibliotecas reentrantes? Uma vez que aciona um lock, e uma thread vem e tenta acessar aquela biblioteca, e não pode, ela fica suspensa. Toda vez que esse lock é desfeito e a thread pode voltar a executar, eu tenho uma promoção. 2 unidades se for um processo está em primeiro plano, e 1 unidade se for um processo está em segundo plano. E quando um processo de interface gráfica desperta, obviamente, né, eu tenho que focar no usuário, 2 unidades para o primeiro plano e 2 unidades para o segundo plano. Então, com isso, eu consigo fazer com que threads sempre sejam promovidas, baseado na interação. Quer dizer, quanto mais eu escrevo em disco, quanto mais eu escrevo em placa de som, mais eu escrevo em porta serial ou na rede, mais essa aplicação vai subindo. E eu tenho também redução de prioridade. Quando que eu reduzo a prioridade? Quando eu tenho uma thread que ocupa todo o seu quanto, quer dizer, uma thread CPU bound, né, ela está gastando muito CPU, eu reduzo a prioridade para quê? Para deixar com que as threads de I/O entrem em execução e eu consiga gastar disco, gastar o resto do hardware. E aí existem as promoções emergenciais, que é o que acontece quando nós estamos falando sobre o caso de Starvation, né? Eu tenho uma thread que está parada lá há muito tempo, ela fica sem executar, eu jogo ela para a prioridade 15, quer dizer, a maior prioridade possível para um usuário, né? E essa thread vai ser executada, depois ela vai ser, depois de 2 quantos, ela é automaticamente rebaixada de novo. Então, eu executo um pouquinho e rebaixo, né? E aí, com relação aos quantums, essa tabela aqui, eu parei no Windows 2003 Server, mas ela continua similar. A partir do 2003 Server multiprocessado, o quantum depende, é um cálculo feito em cima da quantidade de processadores que você tem, que a máquina tem, e o clock de cada processador. Então, esse quantum é variável desde o Windows 2003 Server. Na versão 2003 Server, o ano passado era 120 milissegundos. Então, o que nós começamos a perceber? Que era a ideia desse trecho. Que quando nós trabalhamos com servidores e não mais com estação de usuários, é natural que nós aumentemos o quanto das aplicações. Por quê? Eu crio um servidor web. O que eu vou rodar ali dentro é sempre um servidor web. Eu não vou ter interação, não vou ter ninguém assistindo vídeo, ninguém jogando. Então, eu preciso focar no serviço web. Então, eu vou aumentar o quanto, porque uma vez que aquele serviço web entrou dentro do processador, ele vai gastar mais tempo, vai ter mais tempo para processar e fazer sua tarefa. Se nós olharmos aqui, por exemplo, o Windows Vista XP 2000, o 8 e o 10, o quantum dele é de 20 milissegundos, porque são sistemas interativos de usuário. Então, eu tenho uma maior necessidade de alternância entre as aplicações. E aí, voltando aqui para as filas, aqui é lógico que nós vamos fazer um overview, porque essas filas elas são bastante complexas, ela tem bastante regra, mas de certa forma, o sistema Windows ele tem 2 tipos de filas de pronto. Uma fila de pronto regular, que é aquela aplicação, a thread ficou pronta, vai para aquela fila, e aí uma vez tendo um processador disponível, ela vai ocupar esse processador.
e tem uma fila deferida de prontos. O que que é essa fila deferida? Uma vez que uma thread entrou dentro de um processador, então ela criou uma cache, ela preencheu uma cache ali e saiu, eu vou preferir colocar de volta ela no mesmo processador para tentar recuperar aquela cache, para poder usar aquela cache e ter mais acerto de cache. Então ele começa a tratar esses dois tipos de fila. Existe a fila, né, de standby, que são a, as threads que estão aguardando, estão paradas, né? Existe a fila de executando, que ela é equivalente da mesma forma que foi falado lá atrás. Ela tem a quantidade de posições equivalente à quantidade de processadores que nós temos. E aí, por essa questão aqui da fila de deferidos e prontos, diferente, nós percebemos, às vezes, por exemplo, em que eu tenho máquinas com 4 processadores e estou com um processador em 100% e os outros 3 parados. Por quê? Porque eu estou escalonando sempre em cima desse processador deferido, para tentar otimizar o uso de cache. Então, essa questão de deferir, de marcar processador, é bom em alguns casos, quando eu tenho um sistema bastante sobrecarregado, porque eu tenho ganho de cache, mas quando eu tenho um sistema pouco sobrecarregado, eu posso levar uma subutilização de alguns processadores, né? Eu tenho uma fila com relação ao, à operação de I/O, eu tenho também duas filas, né? São filas que estão prontas, estão fazendo o I/O finalizado, né? O I/O está em operação convencional, e eu tenho operações encadeadas, que também ficam em filas separadas. E da mesma forma, eu tenho uma fila para guardar sinais. Então, quando nós olhamos, de certa forma, eu tenho o mesmo cenário, um cenário muito parecido com o que eu tinha no Unix. Eu tenho filas de I/O, com sinal, sem sinal, eu tenho filas de temporizadores, né? E eu tenho filas de execução, da mesma forma. O que é muito diferente é essa questão de eu priorizar os escalamentos no processador, né? Então, não só na política eu olho qual que é a thread, qual que é o processo e qual tarefa, qual trabalho ela faz parte, como eu também olho qual processador que ela executou, para poder colocá-la num escalador correto, né? Então, com isso, nós chegamos ao fim da parte de processo de threads e escalonamento desses processos, e nós chegamos agora no próximo assunto, que é a condição de corrida e região crítica, que vai fazer com que, toda vez que nós tenhamos mais de um processo executando ao mesmo tempo, precisando acessar recursos compartilhados, eu vou criar essa condição. Então, eu vou ter que ter recursos dentro do sistema operacional para que esses processos consigam executar sem entrar em deadlock, sem apresentar resultados incoerentes, sem entrar em starvation, assim sucessivamente. Isso fica no próximo vídeo.